Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, meus amores. Hoje é mais uma aula de história. A gente vai conhecer os meios de comunicação. Assistam às explicações ao vídeo complementar e respondam a atividade proposta. Vamos estudar sobre os meios de comunicação. Séculos atrás, uma informação podia levar meses para chegar a lugares muito distantes um do outro, por exemplo, de um país da Europa até o Brasil. Atualmente, uma notícia divulgada em nosso país pode ser imediatamente conhecida por qualquer pessoa em praticamente qualquer lugar do mundo. Isso é possível devido ao desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação. No passado, por ser um país de dimensões continentais, o Brasil enfrentava a lentidão na circulação de informações. À medida que os meios e a tecnologia de comunicação foram se desenvolvendo, essa situação melhorou muito. Pessoas, empresas e órgãos do governo de diversas partes do país passaram a interagir com maior facilidade e rapidez. Isso mostra a importância dos meios de comunicação para a integração nacional. Para receber e enviar mensagens, há vários meios de comunicação. As cartas, os e-mails e o telefone, por exemplo, são importantes meios de comunicação pessoal. Existem ainda meios de comunicação como o rádio, a televisão, a internet e os jornais, que possibilitam enviar mensagens para um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Esses são os meios de comunicações de massa. O jornal impresso existe no Brasil desde o início do século XIX. Há jornais que circulam no país inteiro e outros em apenas alguns municípios ou mesmo em bairros. O jornal impresso foi o primeiro meio de comunicação de massa do Brasil. Devido ao desenvolvimento de outros meios de comunicação, discute-se hoje se o jornal impresso continuará a existir. A internet, por exemplo, consegue fornecer informações imediatamente, o que os jornais impressos não são capazes de fazer. O rádio é outro meio de comunicação de massa tradicional, utilizado no Brasil desde a época de 1920. Nesse período e nas décadas seguintes, era comum as famílias se reunirem para ouvir radionovelas e noticiários. Atualmente, o rádio é bastante usado para a transmissão de notícias e de músicas. A televisão teve início no Brasil nos anos de 1950. Porém, ela só se popularizou a partir da década de 1970, porque era um eletrodoméstico muito caro na época. Hoje, ela é o principal meio de comunicação de massa do Brasil. Isso se deve à sua capacidade de transmitir programas artísticos, informativos e educativos, utilizando imagens e som para praticamente todo o território brasileiro. O telefone foi inventado em 1876 e chegou no Brasil ainda no século XIX. Naquela época, só um número muito pequeno de pessoas podia ter acesso a essa inovação. Em geral, é isso que costuma acontecer quando surge uma invenção. O produto é inicialmente caro e acessível apenas a poucos que podem pagar por ele. Atualmente, no Brasil, o telefone é acessível à maioria da população. Os celulares começaram a ser utilizados no Brasil no início da década de 1990. Desde então, a quantidade de telefones móveis em uso no país vem crescendo. Hoje, a grande parte dos aparelhos disponíveis no mercado tem múltiplas funções. Além da ligação telefônica, é possível navegar pela internet, assistir a canais de televisão, ouvir estações de rádio, fotografar, produzir vídeos e muitas outras aplicações. A internet é uma rede que interliga aparelhos como computadores e celulares e funciona por meio de cabos, antenas ou satélites, que possibilitam enviar e receber dados. Em nosso cotidiano, utilizamos diversos meios de comunicação. Observem a imagem, crianças, e respondam oralmente. Que meio de comunicação está sendo representado? Você já usou esse meio de comunicação? Em quais situações, crianças? Diversos meios de comunicação, crianças, estão presentes em nosso dia a dia. Eles podem ser utilizados para nos comunicar diretamente com uma pessoa e também para obter ou divulgar diferentes informações. Podemos nos comunicar
de muitas maneiras. Observe na imagem que a mulher utiliza o computador para se comunicar pela internet. Observe nessa outra imagem a mulher utilizando o celular para se comunicar. Nesta outra imagem, a mulher lendo notícias em uma revista. A família utilizando a TV para assistir à programação. Observe, crianças, que todas essas maneiras as pessoas podem se comunicar umas com as outras. Atualmente, crianças, os meios de comunicação permitem a transmissão de informações entre milhões de pessoas com grande agilidade, mas nem sempre foi assim. Antes do desenvolvimento das tecnologias que utilizamos hoje, a comunicação entre as pessoas distantes era difícil e demorada. Elas utilizavam cartas que demoravam dias e dias para chegar a seu destino. Com a criação dos Correios, o serviço de entrega de correspondência foi um dos primeiros a facilitar a comunicação entre as pessoas, crianças. O primeiro jornal escrito foi fundado em 1808 e se chamava Gazeta do Rio de Janeiro. Observe na imagem como era o jornal escrito antigamente. Há cerca de 160 anos atrás, teve início o uso de telégrafos no Brasil. Esse meio de comunicação utilizava fios de eletricidade para transmitir as mensagens para pessoas distantes com mais rapidez, crianças, por meio de códigos. Observe como era a máquina de telégrafo antigamente. O primeiro telefone foi instalado em 1877 no Rio de Janeiro. Observe os modelos a seguir. A primeira transmissão de rádio, crianças, no Brasil ocorreu em 1922. O rádio tornou-se cada vez mais popular. Nesse período, mais da metade da população brasileira não sabia ler e nem escrever. Assim, o rádio era uma das poucas alternativas para essas pessoas terem acesso a diversas informações. Crianças, veja alguns modelos dos rádios de antigamente a seguir. Observem com bastante atenção. A primeira rede de televisão brasileira era chamada de TV Tupi. Foi inaugurada no ano de 1950. No início, as transmissões televisivas, crianças, eram feitas ao vivo. Os programas eram poucos elaborados e a audiência era pequena. A maior parte da população brasileira não tinha acesso aos aparelhos de televisão por causa de seu alto custo. Ao longo dos anos, os programas televisivos tornaram-se cada vez mais elaborados e os aparelhos passaram a ser mais acessíveis, contribuindo para que a televisão se tornasse um dos meios de comunicação mais popular do nosso país, crianças.
Observem com bastante atenção alguns modelos de televisões da época. Com o avanço da tecnologia, os meios de comunicação se modernizaram. Observem com atenção como está o jornal escrito atualmente. E antigamente, crianças, que era o telégrafo? Atualmente é o fax. Observe a máquina de fax. O telefone se modernizou. Veja alguns modelos atualmente. Antigamente era o rádio. Atualmente são os aparelhos de som. Observem com atenção os modelos a seguir. E a TV, crianças, como ela se modernizou? Agora, meus amores, vocês irão retomar as imagens anteriores dos meios de comunicação, irão anotar o nome de cada um deles no caderno e escrever como eles eram antes e como estão atualmente. E escrever também qual a importância dos meios de comunicação na vida das pessoas. Aproveitem a aula, beijos e tchau!